Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos se a função cosseno de x é uma função par ou uma função ímpar. No final dessa aula nós faremos um exercício. Então, bora para a aula! Então pessoal, vamos aí para mais uma aulinha aí de trigonometria, tá? Hoje nós veremos se o cosseno ele é par ou ímpar. Então aqui eu fiz a representação do ciclo trigonométrico, tá? E aqui eu tracei uma reta, tá? Que sai aqui da origem. Ela projeta o cosseno de x aqui, tá? Nesse ângulo x, projeta a função cosseno de x aqui. E essa reta, tá? Que tem o mesmo ângulo x, só que de sinal contrário, né? Menos x, ele também projeta a função cosseno de menos x exatamente no mesmo lugar do eixo horizontal. Então, com isso, nós podemos dizer que o cosseno de x, deste ângulo x aqui, é igual ao cosseno do menos x, já que o ângulo x e o ângulo menos x projetam as suas funções exatamente no mesmo lugar, né, no eixo horizontal. Então, por isso que nós podemos dizer que o cosseno de x é igual a cosseno de menos x. E com isso, nós podemos afirmar também que a função cosseno, ela é par, né? Conforme as definições de função seno, função par e função ímpar, quando o cosseno de x é igual a cosseno de menos x, nós dizemos que a função é par. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos provar que cosseno de π, o x valendo π, é igual a cosseno de menos π. Quando x vale π, então o x está fazendo a volta no sentido anti-horário, né? E vem aqui no π, tá? Que é esse ponto. O ângulo menos π é quando o x faz a meia volta no ciclo trigonométrico no sentido horário, né? E onde é que ele vai parar? Ele vai parar no mesmo lugar do π. Então, π e menos π estão no mesmo lugar. Cosseno de π é menos 1, né? Quando o x vale π, o cosseno de π é menos 1. E já que os dois caem no mesmo lugar, o cosseno de menos π também vai valer menos 1, né? Já que os dois estão aqui no mesmo ponto, e a projeção deles no eixo horizontal para cosseno é igual a menos 1. Menos 1 igual a menos 1, portanto, o cosseno de π é igual a cosseno de menos π. Eu vou agora traçar aqui, fazer um esbocinho do gráfico do cosseno de x para vocês, tá? Vou fazer aqui um esboço. Então, pessoal, aqui eu fiz um esboço, tá, do gráfico do cosseno de x, tá, para vocês. Gráfico de cosseno de x. Só um esbocinho. Veja que o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y, né, ao eixo das ordenadas. Quando o gráfico é simétrico em relação ao eixo y, a função é par. Essa também é uma das definições de função par. Eu até gostaria de corrigir uma coisa com vocês, né, que eu falei na função seno, que ele era simétrico também ao eixo y, não. A função seno de x ela é simétrica em relação à origem, e tão somente à origem, tá? Não é simétrica em relação ao eixo y. Quem é simétrico em relação ao eixo y é a função cosseno de x, que é par. Então, a função ímpar é simétrica em relação à origem, e a função par é simétrica em relação ao eixo y, tá? Agora vamos fazer um exercício. Então tá aí, pessoal, o exercício. Monte o gráfico da função menos 2 cosseno de 3x e determine o domínio, a imagem e o período, tá? Então vamos lá para a resolução deste exercício. Então, pessoal, aí está a resolução do exercício. Eu coloquei 3 colunas, 3x, x e y, tá? Para valores de x, eu vou colocar aqueles ângulos que nós conhecemos, né? O 0, o π sobre 2
o π, o 3π sobre 2, né? E o 2π. Porque esses ângulos nós conhecemos, né? Lá do cosseno de x, né? Nós sabemos os valores. Então, quando o 3x vale 0, quanto é que vale o x? O x vale 0. Como é que a gente faz isso, pessoal? Nós vamos fazer assim, ó, 3x é igual a 0. Isolando x, nós vamos ter 0 dividido por 3, 0. Tá? Eu vou fazer agora para a segunda linha, tá? 3x igual a π sobre 2. Então, isolando o x, eu vou ter π sobre 2 vezes 1/3. Então, vai ser π sobre 2 vezes 1/3 dá π sobre 6. π sobre 6. Eu vou deixar como exercício para vocês encontrarem os outros valores, tá? Para π, 3π sobre 2 e 2π. Então eu vou completar aqui a tabela da coluna x, ou melhor, vou completar a coluna x aqui. Aqui vai ser π sobre 3, tá? Aqui vai ser π sobre 2. E aqui vai ser 2π sobre 3, tá? Fica como exercício para vocês completar com os restantes dos valores aí, acharem os cálculos, tá? Vou apagar aqui. Então, quando o x vale 0, o y vale 0, ou melhor, menos 2. Por quê? Cosseno de 3 vezes 0 dá 0, cosseno de 0 dá 1, vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes cosseno de 3x, quando o x vale π sobre, o 3x vale π sobre 2, cosseno de π sobre 2, 0, menos vezes menos 2 dá 0. Cosseno de 3x, quando o 3x vale π, cosseno de π vale menos 1 vezes menos 2, dá 2. Cosseno de 3x, quando 3x vale 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0. Cosseno de 3x, quando 3x vale 2π, 2π vale 1, vezes menos 2 dá menos 2. Então, quando 3x vale menos 2π, o nosso y vale menos 2. Tá? Então, pessoal, para montar nossa tabela, eu precisei dos valores de x, né, que eu fiz aqueles cálculos, né, para achar o valor de x, e eu preciso dos valores de y. Então, eu tenho o valor de x e o valor de y, então eu posso montar agora o meu gráfico de menos 2 cosseno de 3x. Eu vou montar agora para vocês. Então tá aí, pessoal, o gráfico da função um f de x, né, igual a menos 2 cosseno de 3x. Tá? Tá aí o gráfico da função. Peguei os valores de x e y, coloquei aqui no gráfico, né, nos eixos cartesianos, y e x, e montei o meu gráfico. Vejo que o gráfico da função tem esse formato aqui. Então vamos lá para os outros itens da questão. Domínio, todos os reais, né, não tem nenhuma restrição para os valores de x. Imagem, aqui já a imagem é diferente do cosseno de x, né, aqui a imagem está no intervalo menos 2 até 2, né, a projeção do gráfico sobre o eixo y dá o intervalo menos 2 a 2, né, a imagem da nossa função. E o período? O período será igual a 2π sobre 3. Ó. Veja que o gráfico ele tem esse formato aqui. Quando ele passar 2π sobre 3, ele vai ter o mesmo formato. Então o período é 2π sobre 3. Uma outra forma de achar o período, pessoal, dessas funções aí, quando nós não temos x aqui, temos 3x, 4x, 8x, etc. Nós pegamos esse valor aqui dentro do parênteses e igualamos a 2π, tá? E isolamos o x. E aqui no caso vai dar x igual a 2π sobre 3, que vai nos dar o período da função, tá? Então, uma forma de vocês acharem o período é observando o gráfico, tá?
Ou vocês pegam esse valor dentro do parênteses aqui e igualam a 2π, isolam o x, e o valor de x vai nos dar o período, que no caso aqui é 2π sobre 3. Antes de terminar essa aula, eu vou pedir a você para baixar a nossa lista de exercícios, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula.